E aí galera, beleza? Tranquilo? Professor Ronaldo mais uma vez aí na área. Hoje eu tô aqui com a minha filha, Maria Eduarda. Ela também tem um canal, né? E a gente está tentando divulgar esse canal dela aí. Como é que é o nome do seu canal, filha? Mavlogs. Mavlogs, pessoal. Enfim, e hoje a gente veio falar de um assunto que já há tempos, né, que era pra gente gravar um vídeo sobre isso, mas enfim, um monte de coisas aí, eu também trabalhando bastante, estudando bastante, acabei ficando sem tempo. Lembra aquela minha promessa de gravar um vídeo por semana para vocês? Eu não consegui. Mas hoje eu conversei com ela, a gente voltou de viagem e, enfim, estamos reclusos, né, vivendo um momento de restrições forçado. E aí a gente, nesse período, andou conversando bastante e achamos por bem gravar um vídeo. Eu queria então falar com vocês a respeito de livros, né? O meu canal ele tem o intuito de falar de conteúdo jurídico, sobretudo de indicação de livros também. E aí eu trouxe a minha filha aqui para falar um pouquinho dos livros que ela leu, enfim, o porquê da leitura na vida dela e o que ela achou dos livros que ela mais, né, que ela leu, enfim. Então, e aí Duda, se apresenta um pouquinho, fala teu nome pro pessoal. Eu sou a Maria Eduarda, a filha do meio. Quantos anos você tem? Tenho 14. 14 anos? Sim. Você está estudando? Isso. Você faz a 8ª série, né? Isso. Legal. Oitava. A minha filha, ela já estudou em escola pública, em escola privada, então ela conhece os dois lados da moeda, né? E ela tem bastante amigas, ela é uma daquelas garotas bem popular, e ela sabe exatamente a dificuldade que tem de incentivar a galera da idade dela de ler. A galera não gosta de ler. E isso a gente percebe claramente quando ela traz as amigas dela aqui em casa para fazer as reuniões, fazer as coisas dela, inclusive do canal dela. E por que, Duda, você acha que as suas amigas não gostam de ler? Não teve uma pessoa que pôde se espelhar. Fala mais alto, fala mais alto. Não teve uma pessoa que pôde se espelhar na leitura, que tem um pai, uma mãe que faz a leitura diária. É exatamente isso. Eu acho que o incentivo é tudo, pessoal. Os exemplos, né? É tudo. Eu costumo falar que o que cria um filho é, sobretudo, os exemplos, né? A fala, o blá blá blá, sem o exemplo, não é nada. Então não adianta você falar para um filho ler se você não lê. Não adianta você falar da importância de um livro se você não tem livros em casa, né? Então eu acho que é importante. Bom, e eu vou começar então esse bate-papo. Estou um pouco nervoso porque é a primeira vez que a gente está gravando juntos. Hoje está um calor danado aqui. Estava bastante calor também na praia, mas enfim. Duda, me diz uma coisa. Quantos livros você já leu até hoje? Mais ou menos, aproximadamente, né? A partir dos 8, e hoje estou com uns 14, mais ou menos uns 70. Na verdade você começou a ler com frequência com 8 anos, né? Mas você já lia. Eu lembro que eu apresentei para você Monteiro Lobato muito cedo, eu apresentei a você várias literaturas infantis como O Pequeno Príncipe, esses clássicos ela já conheceu muito cedo, né? Mas ela começou a ler com uma certa frequência mesmo, a partir dos 8 anos, né, Duda? Uhum. E de lá pra cá, mais ou menos, quantos livros você já leu? Talvez uns 50? 70. 70? Já deu 70? Então veja... Que eu leio bastante coletânea também. Exato, exato. Inclusive é sobre isso que eu quero falar com você, né? Então, se você já lê desde os 8 anos e agora você tem 14, então nós estamos falando aí mais ou menos de um período de 6 anos, né? Então você tem uma média anual bastante boa, né? Incomum até para as garotas da sua idade. E me diz uma coisa, desses livros todos que você leu, quais os que você mais gostou? Bom, separei 3, mas na verdade é todos. Mas 3 que marcaram bastante. Eu separei esse, Não Sou Exposição, que foi a indicação de uma amiga minha. Legal. Da Paula Altéria. Desse aqui que eu ganhei do meu pai. Então, O Que Fazer, da Juliana Avery. Ok. E
Esse aqui, Manual do Amor Próprio, porque o grande amor da sua vida é você, da Mica Rocha. Ah, legal. E me diz uma coisa, por que esses três? Vamos começar por esse aqui, ó. Eu Não Sou Exposição, né? Por que você gostou desse livro? Por que ele te marcou, ele te impactou? Porque foi bem numa época que eu não tava me dando bem com o espelho. Eu comigo mesma. Ah, isso é importante falar. Minha filha, ela é uma menina que ela foge um pouco do padrão, né? A minha filha, ela tem um corpo fora do padrão que foi pré-estabelecido aí pela mídia de maneira geral. E esse livro, eu acho que deu a ela uma autoestima que ela estava precisando, para ela entender certas coisas, né? Que são terríveis hoje, né? Essa imposição de uma estética perfeita. Então, o que você poderia falar um pouquinho mais sobre esse livro? Ele é para todas as garotas, mulheres que sofrem, né, com o espelho, que não se dá bem, que você e o espelho não é amigos. Então, eu super aconselho esse livro, quanto esse quanto os outros dois que eu falei aqui para vocês. E é um livro de leitura rápida, pessoal. Tem mais ou menos 170 páginas. É um livro curto, né? E olha só o que está logo na capa aqui, ó. Questionamentos sobre imagem corporal, autoestima e saúde. Paola Ateia. Então eu acho bem interessante essa leitura, principalmente para jovens hoje que sofrem com esse problema de baixa autoestima, né? E esse outro aqui, Duda, ó. Esse... Atrevida. Então, o que fazer? Guia para a garota sobreviver à adolescência, que é uma fase bem difícil, essa fase da adolescência, porque envolve várias transições, né? Envolve várias composições hormonais que na cabeça dos jovens isso é uma mutação, né? Isso é um momento, é uma fase de transformação muito importante na vida delas. Esse livro eu ganhei de você e da mamãe, numa época que foi bem logo depois que eu perdi o avô. E o seu avô? É. Bateu uma tristeza maior e foi num ano bem marcante, porque logo depois eu perdi a minha bisavó por parte de mãe e logo depois um amigo meu muito próximo. Então foi um livro que chegou no momento de perdas, né? Você teve algumas perdas sequenciais e esse livro te trouxe aí um pouco de compreensão desse momento, é isso? Mais ou menos também. Trouxe um pouco de alegria também. Legal, bacana. E também, pessoal, é um livro de leitura rápida. Esse livro ele tem mais ou menos 250 páginas, mas é um livro cheio de figuras, né? É um livro bem colorido, tá vendo? Cheio de questionários também para você estar respondendo. Exato, é um livro que tem várias atividades, é um livro bem dinâmico, né, Duda? Uhum. Pô, legal. E por fim, esse último aqui, Duda, da Mica Rocha, Manual do Amor Próprio. Tá vendo que ela gosta dessas coisas que fala de autoestima, né, pessoal? Legal. Por que esse livro aqui da Mica Rocha? Esse eu ganhei do meu tio, por parte de pai, e da minha tia, junto com outros livros que eles me deram também, numa época que também foi baixa autoestima, na verdade, e aí me ajudou bastante também. Ah, legal, bacana. E você indica esses 3 livros? Indico esses e uns outros que também tem lá no meu canal. Ah, legal, bacana. Bom, então é isso, pessoal. Esses dias eu coloquei nas minhas redes sociais um story lá sobre educação online, né? Essa questão das web aulas, das vídeos aulas, essa questão do afastamento social, das restrições por conta da pandemia, trouxe essa coisa da educação à distância mais fortemente para o nosso dia a dia. E o que eu coloquei lá? Eu coloquei que sempre nos foi vendido a ideia de educação à distância, educação online, como educação do futuro. No entanto, estão tratando digamos que essa educação como do passado. Porque dizem que é a educação do futuro, mas ao despejar conteúdo em uma aula online, fica chato, o jovem não tem interesse, ele fica disperso, porque estão pegando algo que seria do futuro e tratando com uma metodologia do passado.
ou seja, aonde se despeja na aula apenas conteúdo, muito texto, você não tem atrativos na aula, você não tem recursos tecnológicos, recursos digitais que faz com que a aula fique participativa, interativa. Por exemplo, você não tem uma música, né? Você não tem vídeos durante essa apresentação. Os professores eles se restringem a apenas um PowerPoint. E aí eles ficam exibindo o PowerPoint e lendo. Isso, de maneira nenhuma, pode se falar em educação do futuro. Isso é algo muito antigo. E aí eu queria também falar sobre Magda Soares, né? Esse livro é bem legal, que fala sobre alfabetização, a questão dos métodos, né? Já nesse livro ela toca no assunto de como essas aulas precisam ser diversificadas no sentido de recursos, oferecer recursos variados para que o aluno possa ter, né, mais possibilidades nesse processo de ensino-aprendizado. Então esse livro aqui da Magda Soares é sensacional, pessoal. Magda Soares é uma doutorada em educação, é uma pessoa muito respeitada no mundo da educação. Eu gosto muito de Paulo Freire, ela tem uma linha educacional, uma linha de escrita parecida com a do Paulo Freire, então eu super recomendo. E também Lilian Bach, né, e José Moran escreveram juntos Metodologias Ativas para uma Educação Inovadora. Já que a gente está falando de uma educação à distância, de uma educação online, então você precisa rever a questão dos métodos, né, Duda? Eu estou aqui em loco, todo mundo sabe que eu sou professor, todo mundo sabe que eu também que eu atuo na área jurídica, enfim. Mas eu tenho uma veia muito forte na área da educação, né? Eu sou especialista, eu tenho uma pós-graduação em psicopedagogia, onde eu aprendi desde de muito, enfim, lá atrás, como você trata essa questão dos métodos, né? O processo de ensino-aprendizado definitivamente não pode ser igual para todo mundo. E hoje, no atual momento, esse livro ele já traz essa questão de você se inovar, se reinventar, de trazer recursos digitais para uma aula interativa. Então, isso parece uma redundância, isso parece ser aquela coisa que todo mundo já sabe, né? Mas na prática não se usa. Então a gente tem hoje ainda na educação, principalmente essa educação do futuro que chamam, né? A educação online, muita teoria, mas prática mesmo, efetivamente nada. A Duda, ela tem as aulas dela online, né, Duda? E ela, como é uma garota que gosta de estudar, que lê bastante, ela ainda até consegue prestar atenção e tirar, né, algum fruto disso. Mas ela estava falando comigo que os amigos dela estão com muita dificuldade, né, Duda? Porque são aulas pouco atrativas, são aulas muito teóricas e que os alunos eles preferem ficar no YouTube, nas redes sociais, não é? Fala um pouquinho sobre isso. Na verdade, os professores da minha escola, eles não se unem muito, né, para falar sobre a educação. Eu acho isso muito errado, a forma que eles tratam isso. Se um aluno procurar, eles vão ajudar com certeza, mas se o aluno não procurar, eles não procuram. Acho isso errado porque na minha escola tem um grêmio estudantil e eu acho que eles também deviam ajudar um pouco e não ajudam, né? E acho que os professores deviam buscar mais livros assim, como meu pai tá falando, para tentar ajudar e melhorar um pouco, né? Porque é fácil passar a lição lá e dar os dias para você fazer e pensar que a pessoa não tem mais nada para fazer durante a quarentena. Na verdade, a gente tem. Isso que ela está falando, desculpa, filha, te interromper. Ela está dizendo o seguinte, que é uma reclamação constante dos amigos dela, que os professores, eles enfiam conteúdo. Eles colocam uma cascata, uma enxurrada de conteúdo e pedem para o aluno fazer. Eles acreditam, né, que dessa maneira eles estão ocupados, eles estão ativos. Não, não, não. Né? Não é simplesmente você colocar lá em um site, dispor um material e pedir para o aluno estar
executando aquelas tarefas. Não, é necessário também debater, também tratar esse assunto, sobretudo nos tempos, né, nos dias atuais, trazer, né, assuntos corriqueiros do dia a dia para essa aula, para que a gente possa então fazer eles pesquisarem com mais vontade, com mais contato com o que eles têm à disposição. Então, eu acho que falta muito isso, né, Duda? Utilizar o que eles têm, o que eles gostam, né, para dentro dessa aula. Então, olha só, o que esse livro aqui, ó, Metodologias Ativas, né, para uma Educação Inovadora, ele traz. Eu até marquei aqui na página 22, logo no início. Escolas precisam ser espaços mais amplos de apoio para que todos possam evoluir, para que se sintam apoiados nas suas aspirações, motivados para perguntar, investigar, produzir, contribuir. Não podem contestar-se, não pode contentar-se em ser apenas trampolins para outros níveis de ensino. Por exemplo, para que os alunos passem no Enem ou vestibular, mas sim realizar em cada etapa todas as possibilidades de cada um. Então a gente vê muito isso mesmo, né? Conteúdos sendo despejados, a preocupação em ensinar apenas para passar no vestibular, para passar no Enem, sem se preocupar com todo um contexto que nós temos aí e que é importante trazer isso para dentro de aula, né, Duda? Bom, então acho que por hoje era isso que eu tinha para falar com vocês. O vídeo ficou um pouquinho grande, enfim, é difícil para a gente resumir tanto assim, né, Duda? Mas eu espero que vocês tenham gostado aí, tá? Bom, então até a próxima. Até a próxima.